Momento Papo de Mãe está no ar. Crianças cegas ou com baixa visão precisam de educação especial? A gente fala muito da inclusão nas escolas, mas daí como se dá o aprendizado de um aluno que não enxerga? Para falar sobre isso, convidamos a Elaine Teyssen, mãe da Anabela, de 8 anos, que está aqui também, e a Silvia Andreossi, da Lara Mara. Silvia, essas crianças, elas vão para a escola regular e elas precisam fazer um outro curso extra, como que é? Não, essas crianças, elas vão para a escola regular, né? E essa escola tem que estar preparada para receber essas crianças conforme o recurso necessário indicado. Uhum. A sua filha, ela já está sendo alfabetizada, Elaine? Sim, ela já está sendo alfabetizada, ela está no 2º ano. E como é que é o processo de alfabetização dela? Bom, utilizamos recursos adaptados. O caderno dela tem pautas mais largas, a letra precisa ser maior, precisa ser em negrito. E o material todo tem que ser ampliado, né? Dentro da necessidade dela, imagens mais limpas. Uhum. Às vezes precisa ser em 3D, né? Mais palpável. Mas... Silvia, no caso da Anabela, ela tem baixa visão. Uhum. E quando a criança é cega, como que passa a ser o processo de alfabetização? O processo de alfabetização é via máquina Braille, né? Via o método Braille. A criança tem que aprender pelo sistema Braille. Sim. E todas as escolas, a rede de ensino, eles têm o sistema Braille? Tem que ter. Por né? lei, né? A lei da inclusão, ela diz que as escolas devem ter a máquina Braille, como os mesmos recursos que ela comentou, para poder receber essa criança e dar acesso a essa educação. E aí ela pode frequentar uma escola regular. Sim. Pode acontecer a inclusão de fato, Sim, né? aí pode acontecer a inclusão de fato. E os profissionais também têm que ser capacitados para estar ensinando. E o que a gente vê na prática? Isso acontece? Algumas escolas a gente sente a falta do recurso, né? As escolas são muito antigas, então, às vezes, a acessibilidade ela tem um processo para organizar esse acesso. Agora, com um recurso material, isso precisa ter. Como que é lá na escola? Ela está numa escola pública? Sim, a Anabela estuda na escola da prefeitura. E você sente que tem essa inclusão lá? Sim, eu sinto um grande esforço para que essa inclusão aconteça. Existe um diálogo aberto entre a escola e a família, né? Eles estão sempre buscando em mim, às vezes no Lara Mara também, sim, né? As informações necessárias. A professora da Bela também, ela busca deixar os materiais apropriados para ela, uhum, né? Existe isso. O que eu percebo assim, existe material, às vezes, talvez não tanto o recurso profissional para usar. Uhum. Às vezes os profissionais não sabem muito bem como usar esse material. Uhum. Mas existe um esforço no sentido de aprender, o que eu acho que é muito positivo. Silvia, conta um pouquinho para a gente do trabalho da Lara Mara, uhum, e se a Lara Mara auxilia as escolas, por exemplo, sim, nesse processo. Sim. 2 vezes ao ano nós abrimos reuniões para receber as escolas, né? Escolas e profissionais de uma forma geral, para a gente conversar sobre essa criança, né? Então, nessa conversa a gente esclarece assuntos que vêm da escola ou alguma coisa que nós podemos oferecer para eles, né? Tem os cursos também que a gente oferece, que é aberto, curso de Braille, Soroban, que é oferecido para essas professoras. Soroban é o quê? Soroban é um método matemático também para auxiliar as crianças cegas, né, nesse processo. E temos também as famílias junto nessa reunião. Então, essa troca ela é pensando mesmo nessa criança como um todo. Elaine, que curso que a Anabela faz lá na Lara Mara? Lá na Lara Mara ela faz o AVA, que é a Atividade de Vida Autônoma, e a parte de mobilidade. Porque ela precisa aprender a andar na rua, ela precisa aprender aquelas atividades do dia a dia, né? Montar um sanduíche, vai cortar uma fruta, como fazer isso com segurança. E por mais que os pais tenham, que a gente tenha carinho, que a gente tenha vontade, nós não sabemos como ensinar isso de maneira adequada. Então, Lara Mara
ensina eles e nos ensina também. E é fundamental, né, que as crianças adquiram essa confiança, essa liberdade, né? Não só para irem para a escola, mas no dia a dia em casa. Sim, claro. E elas vão para a escola em um horário, no outro horário a Laramar oferece, que a gente chama de contraturno, né? Oferece esse atendimento conforme a avaliação. E os cursos são gratuitos e como é que as pessoas fazem para participar? Eles são gratuitos. Esse atendimento educacional especializado que nós falamos, a família passa pelo processo de serviço social, a criança vai ser direcionada para uma avaliação e depois dessas avaliações vai ser indicado qual é o grupo que ela se beneficia, né? Silvia, além do Braille, qual outros sistemas que facilitam a vida dessas crianças com deficiência visual? Porque a gente sabe hoje em dia que tem tanta tecnologia, né? Sim. Bom, tem o Braille, tem Soroban, como nós falamos, né? Tem os recursos de baixa visão, que são as pautas ampliadas, as fontes, né, aumentadas, e tudo isso vai ser verificado por meio de uma avaliação funcional. E aí tem os recursos ópticos, uma lupa, né, que vai passar pela ortóptica. Lá na Laramara tem um setor de computadores e os computadores têm som nas letras, não é? Então tem também hoje em dia aplicativos e recursos tecnológicos também. Tem recursos tecnológicos, tem os meios informatizados para o computador, para o uso de celular, os audiolivros. Temos bastante recursos aí. Então, olha, o nosso papo continua daqui a pouco. Fique com a gente. Estamos de volta com o Momento Papo de Mãe, falando sobre o ensino para crianças cegas. Silvia, como os pais podem ajudar essas crianças? Porque muitas aprendem o sistema Braille, mas os pais não sabem. Aí como que eles podem auxiliar essas crianças na escola, por exemplo? A Laramara também oferece, né, esse atendimento aos pais, essa informação para eles e uma boa conversa também com a escola, com o professor, disponibilizando, informando sobre os locais que eles poderiam receber esse curso, né? Nós estamos sempre atentos a essa informação da família, o que a família pode levar para a escola, né? E você acha que tem bastante material disponível, assim, para essas crianças? A gente sabe que na Laramar eles fazem brinquedos específicos e tal, mas, em geral, tem isso ou ainda falta no nosso país? Ainda falta, né? Por exemplo, você vai pegar um livro de história infantil, ele geralmente está em letra de imprensa, e a letra a qual as crianças que têm baixa visão se adaptam melhor é a letra bastão. Então, mesmo que a criança esteja começando a ser alfabetizada, que ela esteja começando a ler, a gente não encontra esse tipo de material com tanta facilidade, né? Às vezes, as próprias famílias é que adaptam o material, como é o nosso caso. Por exemplo, se é uma história para que a Bela possa ler, eu preciso adaptar para que ela possa ler. E você lê bastante para ela? Eu leio bastante para ela. A irmã lê bastante, o pai, a família inteira. Sua outra filha tem quantos anos? Já tem 12 anos. Como que ela chama? Ana Luísa. Ana Luísa. Elaine, e os amiguinhos da Ana, né? Como é que eles ficam? Curiosos? Querem ajudá-la? Alguns curiosos, outros nem tanto, né? Mas sempre ela encontra alguém que acaba ficando junto e acaba brincando junto, né? Às vezes, a dificuldade é que as crianças, elas no rompante de brincar, elas saem correndo, elas vão... E ela busca acompanhar isso. Às vezes acontece um acidente ou outro, mas ela vai se adaptando. Graças a Deus, ela é bem adaptada, ela é uma criança bem... Ela foi estimulada desde que nasceu, porque como a questão dela veio do nascimento, nós já sabíamos que haveria uma questão visual e começamos com a estimulação. Né? Ela teve a retinopatia da prematuridade. Ela teve retinopatia da prematuridade. Ela nasceu prematura extremo, de 25 semanas de gestação. 25 semanas. E daí, ela disse que, no caso da Anabela, é a baixa visão, né, Silvia? Tem vários níveis de baixa visão? Tem a moderada, né, a profunda e a severa. O que acontece é assim, que dependendo da patologia, né, a criança vai enxergar de diferentes formas, né? Então, eu posso enxergar um pouco mais embaçado, ou eu posso ter uma visão mais tubular, que a gente chama, né, uma visão mais afunilada.
Então, a orientação vai ser mesmo entendendo quem é essa pessoa, entendendo quem é essa criança e quais os recursos que ela realmente precisa. A Ana tem baixa visão, não precisa do uso da bengala, mas as crianças já podem utilizar, as crianças cegas utilizam Se for a indicado, bengala? podem utilizar sim, desde cedo, desde os 3 anos. A orientação e mobilidade a gente começa no colo, né? A gente fala desde que a mãe ela vai permeando por esses espaços e vai localizando a criança. O espaço, o ambiente tem um cheiro diferente, né? Uma cozinha, um banheiro. Então, a orientação e mobilidade já são essas pistas que a gente vai oferecendo para a criança desde que nasce. E por que você acha importante a sua filha ter essa oportunidade para ter essa autonomia, né? Sim. Bom, nós sempre buscamos o melhor para ela. E nós sabemos que hoje ela é criança, mas ela vai ser adulta. E ela vai precisar ter a vida dela. Né? Eu e o pai dela não vamos estar junto com ela o tempo todo. Então, ela precisa desenvolver a autonomia. Tem o risco de agravamento da visão dela? Ou no caso dela é estabilizado? Bom, no momento está estabilizado. Né? A questão dela, a retina está bem colada. Há um acompanhamento, né, semestral que ela faz com o oftalmo que operou ela. O risco seria, por exemplo, algum acidente, alguma coisa, uma mudança muito brusca de pressão, mas não... Que bom. Creio que não. Creio que vai ficar tudo quietinho. E a gente percebe que esses estímulos têm dado resultado, que ela está ótima, né? Se desenvolvendo muito bem, integrada aí na escola, né? Muito bom tudo isso. Importante desde cedo, né? Sim, o importante é desde cedo. Nós começamos com estímulos já na UTI neonatal. E eu já ficava lá mexendo, tal, palpando. Quando chegamos em casa, já teve a orientação, as pesquisas também, né? Porque a gente tem que ser curioso, né? A família tem que ser curiosa. Os pais acabam virando um pouco especialistas, tem que correr atrás, né? Sim. E aí todo esse estímulo deu muito resultado e tem dado resultado. Claro que vai continuar, né? Mas até agora a gente tem percebido que dá resultado. A aceitação, né? A gente aceita que existe uma situação e tem que decidir o que você vai fazer em prol daquela situação. Você tem que optar pelo melhor. Às vezes a criança demora para receber os estímulos porque existe uma demora nessa aceitação, né? Muito importante. Mas esse isso recado, eu acho que é uma das partes principais. Elaine, muito obrigada pela presença aqui no Momento Papo de Mãe. Eu que agradeço. A presença da Elaine e da Ana, Anabela. Muito obrigada. E Silvia, muito obrigada pelas orientações. Obrigada a vocês pela oportunidade. Tem um contato para deixar da Laramara? Facebook, @LaramaroOficial. Obrigada. E obrigada a você que nos assiste. Agora a Anabela veio para sua mamãe aqui. Gostou de participar? Então tá bom, volte sempre. Olha, obrigada a você também que participa tanto nas redes sociais. O Momento Papo de Mãe fica por aqui. Até a próxima. Tchau.